Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada de Física para o Vestibular, vamos a mais uma aula de hoje eletricidade, parte de eletrostática e, na aula de hoje, vamos falar sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Uma aula bastante interessante, com muitas curiosidades, como por exemplo a foto que você está vendo, eu vou explicar já já como é que se dá as manifestações elétricas na natureza, o relâmpago, o raio, como queira, e um assunto, claro, que cai bastante no vestibular. Então vamos à aula de hoje. Condutores em equilíbrio eletrostático. Antes de falar sobre condutores em equilíbrio eletrostático, vale ressaltar o seguinte: não se esqueça que os metais, os elementos químicos da tabela periódica ali do lado esquerdo, já falamos isso em aulas anteriores, que eles possuem em geral 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada de valência. E que esses elétrons eles são facilmente removíveis e boa parte dos processos de eletrização que vimos lá atrás, o atrito, o contato, a indução, se dão principalmente em metais, uma vez que é muito fácil remover esses elétrons dos condutores. Por exemplo, se você pegar o sódio, ele tem um elétron na última camada, se você pegar o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, se você pegar o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada. Ao longo do curso até aqui, falei várias vezes sobre esses elementos químicos, né, que compõem os fios metálicos. E aí, no seu dia a dia, você está acostumado a se envolver, a manipular metais. Você pega uma panela, é metálica, a colher é metálica, a faca é metálica, apesar que você tem ali o cabo de madeira que é isolante, obviamente, não só isolante elétrico, como também isolante térmico. Mas você manipula, por exemplo, a fechadura da porta da sua casa, que é metal, um parafuso, ou seja, no seu dia a dia você se envolve muito com os metais. E aí vem o seguinte, é comum quando você toca metais, às vezes você leva um leve choquezinho. Por quê? Porque de alguma forma eles podem estar eletrizados e aí quando você aproxima o dedo, você aproxima a sua mão, você pode ter o fenômeno da indução, que é um fenômeno elétrico bastante simples e fácil de ocorrer no nosso dia a dia. Basta você ter um corpo eletrizado. E os metais se eletrizam com muita facilidade. Então, o que acontece é o seguinte, quando você toca no metal e não leva choque, por que isso ocorre? Porque esse metal está em equilíbrio eletrostático. Mais um equilíbrio na sua vida, mais um equilíbrio na física. Então nós temos o equilíbrio eletrostático. O que vem a ser isso? Veja, um condutor isolado, isolado significa dizer o seguinte, que ele está longe de outros corpos eletrizados, porque não se esqueça que um corpo eletrizado ele pode induzir um corpo que é aproximado dele. Então eu não quero que isso aconteça, por isso que eu falo isolado. Ele pode estar eletrizado ou não, encontra-se em equilíbrio eletrostático quando não há movimento ordenado de cargas no seu interior ou na sua superfície. Então, essa é a condição para um condutor estar em equilíbrio eletrostático. Não ter o movimento ordenado de cargas no seu interior e nem na sua superfície. Tá aí algumas fotos de metais que você ao longo do dia pode presenciar e, claro, manipular, evidentemente são objetos que você pode ter contato ao longo do dia e evidentemente não toma choque, beleza? Bom, uma questão bastante interessante é a seguinte: como é que se dá a distribuição de cargas nos corpos eletrizados, principalmente aí no caso dos metais, os condutores nos quais nós estamos falando aqui? Como é que se dá essa distribuição de carga? Parece lógico pensar que quando você eletriza um metal, devido ao fato dele ser condutor, que as cargas elétricas, devido à força elétrica que estudamos lá atrás, essas cargas se repelem e devido à repulsão essas cargas tendem a se acumular na superfície mais externa do condutor.
Isso, como eu disse, parece lógico de pensar, mas na física, quando você tem uma situação que, mesmo sendo lógica, você precisa de comprovação científica. Então, nós temos experimentos que foram realizados ao longo da história, principalmente aí nos últimos 200 anos, para poder comprovar esse fato. Então, olha só, nos condutores a carga elétrica se distribui na sua superfície mais externa. Isso pode ser mostrado de maneira simples através de várias experiências que foram feitas aí por alguns personagens da física. Uma primeira experiência que nós temos é a famosa experiência de Cavendish, que é o seguinte: ele pegou uma esfera metálica, como você está vendo aqui, apoiada por isolantes, e aí ele fez duas semisferas, mais ou menos de mesmo raio, que se encaixava na esfera central principal. E aí você eletriza essa esfera, pode ser, por exemplo, negativamente. Quando você eletriza, como é que você pode fazer para verificar essa carga elétrica? Simples, você pode usar aqui um pêndulo eletrostático. O que é um pêndulo? Uma bolinha de metal presa por um fio de nylon, onde você segura esse fio de nylon aqui nessa extremidade. Quando você coloca essa bolinha na vertical, já vimos na indução que se essa esfera está eletrizada, ela induz cargas na esferinha que acaba fazendo o movimento pendular e fica nessa nova posição devido à indução eletrostática. Se você pega agora, afasta o nosso pêndulo e envolve a esfera central com as duas semisferas, uma coisa interessante acontece. As cargas elétricas que estavam na esfera principal, devido à repulsão, vão para a parte mais externa dessas duas semisferas que você abraçou, a esfera principal. E aí, o fato é que você pode, após envolver a esfera principal, afastar essas duas semisferas, e aí você coloca novamente o pêndulo próximo da esfera principal, e o que acontece? Nada, ele fica na vertical. Não há mais o fenômeno da indução. Por quê? Porque ele perdeu a carga elétrica que tinha para as duas semisferas que o abraçou. Essas cargas estão agora na semisfera. Então, isso é um experimento que é simples de fazer, foi feito exaustivamente na física, e aí começa a comprovar que as cargas elétricas num corpo eletrizado distribuem na sua superfície mais externa e nunca em todo o seu volume. Isso é fundamental. Teve uma outra experiência que foi feita, que é a chamada experiência de Faraday, onde você pegava uma malha metálica na forma de cone, imaginem o coador de café da vovó, você põe aqui uma haste isolante, segura nessa haste isolante, eletriza essa malha metálica, por exemplo, negativamente, como eu estou colocando aí, e aí, claro, você põe um pêndulo aqui na parte de fora, o que vai acontecer? Ele vai ser induzido, ele vai ser atraído. Se você colocar o pêndulo na parte de dentro, vamos colocar isso numa animação, repare, não acontece nada, ele fica na vertical. Quando você coloca o pêndulo da parte de fora, ele é induzido e aí mostra que a carga elétrica está na parte mais externa. E aí você vai fazer o seguinte, você vai puxar o fiozinho de nylon que eu tinha lá dentro, e aí a nova situação do nosso cone, nosso coador de café, passa a ser essa. Vou virar ele na vertical para poder usar o pêndulo, mais uma vez. Não se esqueça de observar aqui que a parte que antes era interna do cone, agora ficou externa. A parte interna antes não tinha carga elétrica, agora ela está eletrizada. A prova é colocar o pêndulo no interior e aí o que acontece? Nada mais uma vez. A carga que estava lá dentro escoou para o lado de fora. Se eu colocar ele aqui agora do lado de fora, ele vai ser induzido. Então, isso são experiências simples que mostram que as cargas elétricas se distribuem na superfície mais externa de um condutor. Eu vou colocar uma última situação, que foi um outro experimento que foi feito, em que você tinha mais uma vez um globo metálico, mais uma vez sempre metal, e ele era oco com um buraco aqui, ó. E aí você pega o pêndulo, né? Primeiro vamos eletrizar a nossa esfera, quando eletriza já vou colocar a carga elétrica onde ela vai estar, na superfície mais externa. Quando você coloca esse pêndulo na parte interna, ele não tem nenhuma interação com a esfera. E quando eu coloco na parte externa, ele é induzido, ele é atraído. Uma outra coisa que você pode fazer nesse experimento, bem interessante, é o seguinte: antes de colocar ele na parte interna primeiro, coloque o pêndulo na parte externa da esfera eletrizada. O que vai acontecer? Eletrização por contato. Parte da carga elétrica vai passar para a esferinha metálica. E aí você pega essa esferinha metálica agora e coloca no interior do globo maior. Quando você faz isso,
A carga elétrica que estava na esferinha, mais uma vez escoa para a esfera. Quando você retira ela de dentro, ela está neutra. São experimentos simples que comprovam que a carga elétrica se distribui na superfície mais externa de um corpo eletrizado. Não se esqueça disso. Muito bem, então, propriedades de um condutor em equilíbrio eletrostático. Se o condutor está em equilíbrio, então nós temos três propriedadezinhas importantes. Primeira, é nulo o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático. Ou seja, você tem um condutor qualquer, imaginei uma chapa metálica, em equilíbrio, logo o campo elétrico no interior dele é igual a zero. Isso faz sentido? Se você pensar que o campo elétrico é o agente que tem que ser criado no interior do fio para que os elétrons da última camada venham a fluir através do efeito chamado de corrente elétrica, e você não tem o condutor com corrente elétrica, estando ele em equilíbrio, então é porque é nulo o campo elétrico no interior do condutor, uma propriedade bastante importante. Segunda, é nula a diferença de potencial no interior do condutor em equilíbrio eletrostático. Logo, é constante o potencial elétrico no seu interior. Ora, para que eu tenha a corrente elétrica, eu preciso ter a diferença de potencial, U de A para B. Então, se eu tenho um condutor qualquer e eu pego dois pontos internos ao condutor, A e B, se eu não tenho corrente elétrica, ou seja, não tenho campo elétrico, a DDP U de A para B, que venha a ser VA menos VB, ela tem que ser nula. Se ela é nula, 0 igual VA menos VB, daqui nós tiramos que VA igual a VB, ou seja, o potencial no interior do condutor ele é constante. Propriedade importante essa. E a terceira propriedade que é o seguinte, se o condutor estiver eletrizado, lembrando que ele pode estar eletrizado ou não, o campo elétrico na superfície existe, é perpendicular à superfície do mesmo. Logo, se estiver eletrizado, as cargas elétricas estão na sua superfície mais externa. Desenhei aí um condutor com apenas algumas cargas, a quantidade, claro, é muito maior do que isso. E aí você vai ter o seguinte, a partir da superfície você tem um campo elétrico. Lembrando que, estando ele eletrizado, nós temos uma quantidade, evidentemente, razoável de linhas de força que vai sair da superfície do condutor, formando 90 graus com ele, em toda a região onde você tiver a eletrização desse corpo. Então, isso é importante. Bom, essas propriedades e mais a definição do condutor em equilíbrio eletrostático gerou um fenômeno bastante interessante no mundo da física, que é a chamada blindagem eletrostática. As propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático e mais a definição da distribuição de cargas na sua superfície, mais externas, deram origem ao que chamamos de blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática, num último experimento feito por Franklin nos Estados Unidos, constitui-se de uma gaiola em que ele eletriza essa gaiola e, para provar mais uma vez que a carga elétrica estava na parte mais externa, ele mesmo ficou no interior da gaiola e mandou eletrizar. E aí o que acontece? Na parte externa você começa a ter faiscamento devido ao acúmulo de carga, já vou explicar esse fenômeno, enquanto que na parte interna a pessoa está protegida. Esse fenômeno da blindagem eletrostática é importantíssimo no mundo da engenharia. Você, quando está num carro, você está protegido eletrostaticamente. O interior de um avião, o interior de um elevador são espaços em que você está protegido eletrostaticamente. Ou seja, a carga elétrica não vai entrar lá dentro. Em São Paulo, há alguns anos atrás, aconteceu um acidente que vitimou uma pessoa. Nessas chuvas de temporada de São Paulo, final de ano, um desses dias ali na região dos Jardins, no horário de pico, horário de trânsito, o que acontece? Houve uma manifestação elétrica, um raio. Esse raio saiu de uma árvore, já vou explicar isso, e aí essa árvore ela caiu. E quando ela caiu sobre a rede elétrica. E fios da rede elétrica se desprenderam e ficaram zanzando em cima de um carro que estava na rua. A pessoa que estava dentro do carro se assustou, abriu a porta e tentou sair. Quando ela tentou sair, a pessoa, infelizmente, fritou, ela morreu eletrocutada. O que deveria ter acontecido? Ela ficar dentro do carro, desliga o carro por uma questão de segurança, para não ficar injetando combustível lá no motor, uma vez que você tem faiscamento feito pelo fio elétrico, mas a pessoa deveria ter ficado lá dentro. Desligou o carro, você está protegido, não tem nenhum problema. Quando ela tentou sair, a eletrização estava do lado externo do carro, que é uma chapa metálica. Ali ela morreu eletrocutada por esse motivo. Internamente ela estava protegida, não tinha nenhum problema.
Isso acontece muito com os aviões também. Os aviões, quando voam, não se esqueça que eles estão sobre o ar e muitas vezes recebem manifestações elétricas violentas, enquanto que as pessoas no interior do avião estão protegidas. Então, esse é um fenômeno bastante interessante, chamado de blindagem eletrostática, faz parte do mundo da engenharia da física. Mais um conceito importante para os condutores em equilíbrio eletrostático é a chamada densidade superficial de cargas, que eu simbolizo aqui pela letra grega sigma. A relação entre a carga de um condutor e a área de distribuição dessa carga, ou seja, a área superficial do condutor, é definido como sendo a densidade superficial de cargas. Isso nos dá uma equaçãozinha, onde o sigma, a densidade de cargas, é a quantidade de carga dividido pela área. Evidentemente que a unidade dessa densidade de carga é o coulombs, que é a unidade de carga elétrica, por metro quadrado, que é a unidade de área. Uma coisa bem interessante que acontece com tudo que vimos até aqui, e mais essa equação da densidade superficial de cargas, vai ser o chamado poder das pontas, que é uma propriedade dos condutores de concentrar cargas elétricas em excesso em suas extremidades de menor área. Repare, se eu jogo sobre um condutor de formato geométrico diferente uma mesma carga, quanto menor a área desse condutor, maior vai ser a densidade de cargas elétricas sobre ele. Cuidado! Se você eletrizar uma esfera, não se esqueça que uma esfera geometricamente ela é perfeita, ou seja, qualquer parte dela, se você dividir ela em 10 pedaços de pizza, por exemplo, você vai ter partes iguais. Logo, a probabilidade de você encontrar carga elétrica na superfície de cada pedaço de pizza desse é a mesma, ou seja, você vai encontrar a mesma quantidade de carga elétrica. Porém, se eu tiver, por exemplo, um corpo com esse formato, aqui eu tenho uma região pontiaguda, a concentração de cargas vai ser maior nessa região, uma vez que a área dela é menor, como eu disse. Então, a carga elétrica em excesso num corpo metálico eletrizado, ela se distribui em maior concentração, em maior quantidade, nas regiões de menor área superficial, enquanto que numa esfera você tem uma distribuição regular. Esse fenômeno na eletricidade recebe o nome de poder das pontas. Mais uma vez a engenharia vai entrar em ação, uma vez que o para-raios, por exemplo, ele é pontiagudo, já vou falar sobre ele, vou explicar. Mas o fato é que a carga elétrica se distribui nas regiões de menor área. Evidentemente que essa carga elétrica gera na região próxima ao condutor um campo elétrico. À medida que você joga a carga elétrica, esse campo elétrico tende a ficar cada vez mais intenso e vai acontecer uma coisa muito curiosa nas regiões pontiagudas desse corpo eletrizado. O que nós temos aqui próximo a esse cara? Nós temos ar. O que o ar é? O ar é uma sopa gasosa, tem de tudo, vapor d'água, oxigênio, nitrogênio, CO2, etc, etc. Quando esse campo elétrico vai ficando bastante intenso, é comum ele ionizar, devido ao alto valor, uma determinada molécula de ar que está próxima a esse condutor. Quando ele ioniza, você vai ter, por exemplo, aqui uma separação de cargas X mais Y menos. Isso aqui é um íon cátion, isso aqui é um íon ânion, e aí não se esqueça de uma coisa: íons são cargas elétricas. Cargas elétricas no interior de um campo elétrico, você tem a força elétrica. Tendo a força elétrica, o que acontece? Essas partículas eletrizadas se movimentam. Então você começa a perceber um faiscamento pela ponta desse condutor. Moçada, esse faiscamento ele é muito comum no seu dia a dia. Por exemplo, quando você anda com um carro que ele faz atrito com o ar, tem pessoas que quando leva a ponta do dedo na maçaneta do carro, levam um leve choque. Já houve registros de pessoas que perceberam uma leve faísca. Não se esqueça que o choque é devido à corrente elétrica, um efeito fisiológico da corrente elétrica. Então esse faiscamento ele é comum e acontece por esse motivo. A eletrização ali na maçaneta está intensa e aí você tem um campo elétrico muito alto próximo a essa maçaneta. Isso supera uma constante do ar que a gente chama de rigidez dielétrica em termos de campo elétrico e ioniza o ar. Ioniza no ar, você vai ter o faiscamento, que é algo totalmente corriqueiro
na eletricidade. Isso te lembra alguma coisa? Por exemplo, manifestações elétricas na natureza. O relâmpago funciona assim. O ar torna-se condutor nas proximidades desses locais, então. Bom, como é que funciona a manifestação elétrica na natureza? Você vai ter o seguinte: imagina que você tem nuvens. Nos dias de tempestades, essas nuvens chegam aí por volta de 50 a 100 metros do solo, elas ficam bem próximas. E aqui no solo você tem árvores, por exemplo, você tem prédios, etc, etc. Então você tem aqui, entre esses dois caras, uma camada gasosa de ar. Devido à tempestade, o que você tem? Ventos ascendentes que podem chegar até 110 km por hora, e esses ventos colidindo com a base da nuvem eletrizam a base da nuvem. É comum a base da nuvem ficar eletrizada negativamente. Atenção, isso a gente diz é comum. Pode ser o contrário? Pode. Não há evidências ainda concretas de que seja só de um tipo ou de outro. Há relatos de cargas positivas ou negativas. Essa carga negativa na base da nuvem, ela induz nas superfícies pontiagudas da Terra carga elétrica. Então, por exemplo, se está negativo aqui, você vai ter uma indução. Essa carga negativa empurra os elétrons da copa da árvore para a Terra. Esses elétrons descem, a base superior da árvore fica eletrizada. O que você vai ter entre a nuvem e a árvore? Um intenso campo elétrico. O campo elétrico vai se estabelecendo, ele vai ficando cada vez mais forte devido à eletrização contínua ocorrendo devido a esses ventos ascendentes. Quando esse campo elétrico fica muito alto, que supera a rigidez dielétrica do ar, o que acontece? O ar começa a se ionizar no modelo que eu te expliquei agora há pouco. Quando o ar começa a se ionizar, você tem o faiscamento na atmosfera, que é o chamado relâmpago. No relâmpago acontece uma coisa muito curiosa, repare aí pela foto. Você tem uma ramificação lateral das faíscas e é comum você ter uma ramificação central do relâmpago. Essas ramificações laterais que você enxerga aqui, por exemplo, são ramificações em que a corrente elétrica chega por volta de 1000 amperes. Moçada, 1000 amperes derruba um boi. Essa descarga é chamada de descarga piloto e ela ocorre da nuvem para a Terra. Quando ela chega a aproximadamente 30 metros, 50 metros do solo, você tem a chamada descarga principal, que é essa ramificação que você está vendo aqui. Ó. Essa ramificação principal é a chamada descarga retorno e ela ocorre da terra para a nuvem. Olha a curiosidade, não é da terra para nuvem, da nuvem para a terra. Da nuvem para a terra é a descarga piloto. A descarga retorno ela ocorre da terra para a nuvem e ela chega a valores de corrente elétrica de até 100.000 amperes. Moçada, 1000 amperes da descarga piloto derruba um boi. 100.000 amperes da descarga retorno derruba uma boiada. É por isso que você tem manifestações elétricas intensas em campos de futebol, na praia, por exemplo, e muitas vezes elas chegam a ser fatais para as pessoas que estão ali. Não se esqueça que essa descarga retorno, ela se manifesta principalmente aí por volta de 30 metros de altura e ela é o acúmulo de muitas microfaíscas que vêm da terra para a nuvem. Se você está num local em que você teve uma microfaísca passando por ali, ela pode ser fatal para você. Detalhe importante: num campo de futebol é comum você ter pessoas, por exemplo, se machucando e outras não. Por quê? Porque essas microfaíscas, imagina um cone esférico tridimensional, é o acúmulo de muitas faíscas de várias intensidades, desde alguns miliamperes até centenas de amperes. Se você tiver a infelicidade de estar num ponto em que uma faísca muito alta passou, você pode se machucar com isso. E um detalhe muito importante: as manifestações elétricas, os relâmpagos, eles são imprevisíveis. Uma coisa extremamente importante é: você está na praia, você está num campo de futebol, escureceu, corre. Corre e se protege dentro de um apartamento, dentro de um carro, procure uma blindagem eletrostática. Porque se você ficar por ali dando sopa, você pode se machucar gravemente. Eu já tive alunos me perguntando assim: eu posso correr para dentro do mar e ficar só com o cabeção de fora? O seu cabeção vai funcionar como o poder das pontas. Você vai ter uma descarga elétrica a partir da sua cabeça. Sem chance, sem contar que o mar é água salgada. Então, muito da vaporização que você tem ali, você tem muito vapor d'água e ele se ioniza muito mais facilmente. Então, sem chances, o ideal é: começou uma tempestade? Corre, se esconde dentro de algum prédio, dentro de algum apartamento que você vai se dar bem. Ficar exposto não é uma boa.
Bom, e aí nós temos o para-raios, que se baseia a partir dessa teoria, um instrumento aí do nosso cotidiano, bastante interessante, do mundo da engenharia elétrica. Quem nunca viu o formato de um para-raios aí, parece um pé de galinha, né? Ele é uma haste metálica, são hastes pontudas aí, 3, 4, depende do para-raios. E ele é protegido com platina para poder suportar as altas temperaturas de um relâmpago. E ele tem dupla função. Ele tem a função de segurança e de proteção, né? Uma vez que ele pode prevenir as descargas elétricas, muitas vezes as microfaíscas quase invisíveis, elas vão se agrupando ali no para-raios e já vai fazendo um processo de descarga. E quando isso não é possível, porque, como eu disse, a instabilidade de um relâmpago é muito grande, então ele faz papel de proteção, uma vez que ele faz o caminho da descarga elétrica para a Terra, né? Então não vai acontecer em, por exemplo, árvores ou regiões de ponta que não é interessante. O para-raios, ele vai ali na lateral do prédio, né? Você tem aqui o prédio, e aí o que acontece? Ele desce com um cano metálico e muitas vezes é enterrado na terra até 2 metros de profundidade, ok? Então ele passa ali na lateral do prédio, normalmente embutido, não tem perigo nenhum você ali nas proximidades, uma vez que ele faz toda a proteção e segurança. Existem vários tipos de para-raios, esse é o pontiagudo, existem também a chamada gaiola de Faraday, que são vários fios metálicos envolvendo um prédio comercial ou residencial, mas esse aí é o mais comum. E aí, claro, nas grandes cidades você tem prédios e todos eles nós temos para-raios para poder fazer toda essa descarga elétrica lá na parte de cima, 50, 60 metros de altura, enquanto que lá embaixo você está protegido, né? Então, essa é a função do para-raios. E aí, para poder fechar, a gente faz uma definição importante, que é a chamada capacidade eletrostática, simbolizada pela letra C. A capacidade eletrostática, ela é uma propriedade do material, do metal que você eletriza. Vamos pensar a coisa da seguinte maneira. Agora há pouco eu desenhei para você um objeto pontiagudo, por exemplo. Vamos supor que eu comece a eletrizar esse cara. Eu te pergunto, até quando ele recebe carga elétrica? Até quando eu posso colocar carga elétrica nele? Infinitamente? Claro que a resposta é não. Existe um limite. Todo tipo de material, ele tem uma chamada capacidade. Entenda a capacidade como se fosse a capacidade que ele tem de reter carga elétrica. Eu vou chutar aqui um exemplo para você poder entender legal, apenas ilustrativo, que é o seguinte: vamos supor que a capacidade desse cara de reter carga é de 1 milhão de cargas. Então você pode colocar 10, você pode colocar 100, ele não precisa ter nenhuma, mas ele tem a capacidade dele, que é 1 milhão de cargas. Se você começar a eletrizar, chega em 1 milhão, o que começa a acontecer? Chegou no limite. Se você insistir, ele não tem como mais reter carga elétrica. O campo elétrico aqui vai estar tão intenso que ele começa o quê? A ionizar o ar, e quando ele começa a ionizar o ar, ele começa a trocar carga com o meio que ele está inserido. A capacidade eletrostática é como se fosse mais ou menos isso daí. Então, atingiu o valor, o corpo começa a trocar cargas elétricas com o meio em que ele está envolvido, através do alto campo elétrico gerado. Então, tá aí, ó, um capacitor é um condutor capaz de armazenar carga elétrica até certo limite. O limite de capacidade do condutor depende da sua constituição e da geometria e do meio onde ele se encontra. Então, depende do material, depende da geometria desse corpo. Veremos que quanto maior esse corpo, mais capacidade de reter carga elétrica ele tem. E uma outra coisa que é do meio. Então, se você pegar esse condutor e colocar no ar, ele tem uma capacidade. Se você colocar ele dentro da piscina, a capacidade dele muda. Então, o meio onde ele está inserido é importante, veremos isso. Quando o condutor se carrega com uma carga Q, ele adquire um potencial elétrico V. E aí a gente define a capacidade como sendo essa variação de carga pelo potencial elétrico, ou seja, há uma relação de proporcionalidade entre a carga que você joga no condutor e o potencial que ele vai adquirindo devido a essa carga. Essa é a equação que relaciona capacidade à carga pelo potencial, um detalhe importante. A capacidade não precisa do cara ter carga elétrica, tá? Ela é uma constante do material. Mas quando você eletriza, adquire um potencial. Veremos já já uma equação de capacidade que não está relacionada com a carga do corpo, e sim com a geometria dele. A unidade de capacidade vai ser a unidade de carga elétrica, que é coulombs, pela unidade de potencial, que é volts. Essa unidade recebe o nome de farad,
simbolizado pela letra F, em homenagem a Michael Faraday, um dos caras que ajudou a desenvolver essa parte da eletricidade. E para um condutor esférico, uma coisa extremamente importante, que é o seguinte. Detalhe, nós temos vários tipos de condutores, vocês viram as fotos agora há pouco. Uma fechadura é um condutor, um parafuso é um condutor. Então o formato geométrico do condutor ele é o mais variado possível. A partir desse momento, eu estou falando de um condutor esférico, que é aquele condutor ideal para a gente em vários experimentos da eletricidade. Então imagine aí uma bola de futebol. Tá aí a nossa bola, estou desenhando só a casca esférica dela. Ela pode ser oca ou não, tá? Essa esfera. Ela vai ter um centro C. Estou desenhando mais uma vez, repito, somente a casca esférica dela. E aí nós já temos algumas coisas que a gente já pode bater o martelo. Se essa esfera está em equilíbrio eletrostático, então o campo elétrico interno dela é nulo, não tem campo elétrico interno. Para valores acima de R, que é o raio da esfera, se você eletrizar, você já vai ter campo elétrico. Atenção, essa esfera pode estar ou não eletrizada. E esse campo elétrico obedece às mesmas equações da carga pontiforme, ou seja, o campo elétrico é kq dividido por d ao quadrado. Atenção, esse d vai ser do ponto em que você quer calcular o campo elétrico, vamos supor que você tem um ponto P aqui, até o centro da esfera, não é somente até a superfície. Essa distância é até o centro da esfera. É a mesma situação quando a gente pensa no campo gravitacional. Lá na gravidade você calculou o campo gravitacional, o g, a distância era do ponto desejado até o centro da Terra. Para o campo elétrico é a mesma coisa. Então tá aí, se ele estiver eletrizado, a carga elétrica vai estar distribuída na sua superfície mais externa, e aí você vai ter as linhas de campo nascendo, por exemplo, na carga positiva e irradiando para o espaço. Claro, se o corpo estiver eletrizado positivamente. Se estiver negativo, o contrário, a linha de força vai ser de aproximação. Então valem todas as propriedades da carga pontiforme para a esfera a partir da superfície dela. O campo elétrico na superfície para D igual a R, verifica-se experimentalmente que ele é a metade do campo infinitamente próximo. Então, vamos lá, se você pegar aqui o raio da esfera mais 1 milímetro, vamos pensar num valor assim, mas pode ser ainda muito menor, é o campo que eu chamo infinitamente próximo. Na superfície da esfera, o campo elétrico é a metade desse valor do campo infinitamente próximo, que você pode calcular por esta equação aqui, ó. E igual a kq por d ao quadrado, onde d é aproximadamente o raio. Beleza? Se eu fizer um gráfico do campo elétrico pela distância para a esfera, vai acontecer uma coisa interessante, um pouquinho diferente do que vimos lá no campo elétrico para a carga pontiforme. Você vai ter que internamente o campo elétrico é nulo. Nesse plano cartesiano que eu estou desenhando, eu estou colocando o eixo y, que é o eixo do campo elétrico, apontado para o centro da esfera. Repare aí, uma linha pontilhada representando isso. E aí eu tenho a parte direita dela, eu estou colocando o raio, mais uma linha pontilhada, definindo aqui embaixo o raio da esfera. O que acontece internamente? O campo elétrico é nulo, então é uma linha sobre o eixo da distância no campo zero. Aí eu tenho o campo da superfície, ele vai ter um valor, que é um pontinho qualquer, e aí nós temos o campo, o dobro desse valor, a partir de uma região infinitamente próxima à esfera, só que agora já externamente à nossa esfera. No raio R, então esse campo ele decresce, muito parecido com o campo lá da carga pontiforme que nós vimos. Então esse é um gráfico bastante interessante que mostra a evolução do campo elétrico para uma esfera eletrizada. Continuando a análise do condutor esférico, nós ainda temos que analisar o potencial. Temos o seguinte, não se esqueça das propriedades, que o potencial elétrico interno ele é constante, na verdade ele é constante desde qualquer parte interna até a superfície, então eu coloco aí interno e superfície para D menor ou igual a R, dentro da esfera. Esse potencial é constante. E aí é muito comum o vestibular falar o seguinte para você, olha, eu tenho uma esfera cujo raio é 30 centímetros, raio 30, e aí eu peço assim, qual é o valor do potencial a 5 centímetros do centro? Repare, temos um problema. 5 centímetros no centro é interno, 30 centímetros está na superfície. Só que o campo, o potencial interno, ele é constante. Como é que você vai calcular o potencial interno? Vai calcular pela equação V igual a kq por R. Esse R é o raio da esfera. Não importa se você está a 5 centímetros do centro, a 10 centímetros do centro, a 15 centímetros. Se o raio é 30, você vai usar 30 centímetros aqui, passado para metro, é claro. Detalhe, qualquer ponto interno, potencial é kq dividido por R.
E para o potencial externo? Para D maior que R, vai seguir a equação do potencial normal que nós vimos lá na carga pontiforme, V igual a KQ por D. Então, pegou um ponto externo P aqui, por exemplo, a distância é do ponto até o centro da esfera. Repare que envolve o raio da esfera. Então, se eu falar para você que eu tenho um ponto a 20 centímetros da superfície e o raio da esfera é 30, você vai calcular o potencial nesse ponto com a distância de 50. Isso é fundamental. E aí nós temos as linhas equipotenciais, né, que representam esse potencial que você vai calculando. Elas continuam circulares, concêntricas com a esfera, como foi lá na carga pontiforme. Está aí as linhas amarelinhas representando as equipotenciais. Lembrando mais uma vez que elas são perpendiculares às linhas de força, ou seja, normal. Tudo que você viu em relação à carga pontiforme é válido aqui também, com exceção da parte interna. Potencial decresce no sentido da linha de força. Tudo isso vale aqui para as esferas. Vou representar mais uma vez graficamente. Estou colocando o eixo do potencial aí no centro da nossa esfera, repare. Vou pegar o raio dela mais uma vez, raio é embaixo. E aí como é que fica o gráfico do potencial? Internamente ele é constante, então uma reta paralela ao eixo da distância levemente acima dela, porque está constante diferente de zero. E aí ele decresce a partir do ponto externo da nossa esfera. E aí o último item, a capacidade eletrostática do nosso condutor esférico. Lembrando que a capacidade é a carga dividida pelo potencial e que o potencial internamente é VKQ por R. O que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas equações. Repare que essas duas equações têm Q e V em comum. Quando eu misturo essas duas equações, eu crio essa equação aqui. A capacidade de uma esfera é o raio da esfera dividido pela constante. Moçada, isso aqui é fundamental. Como foi dito agora há pouco, a capacidade ela é propriedade da geometria do corpo. Geometria envolve o quê? O raio. E aí o que você observa de interessante? Que quanto maior o raio do corpo que você vai trabalhar, maior a capacidade dele de reter carga elétrica. Ora, se a capacidade depende do raio, qual é o objeto que a gente manuseia no nosso dia a dia que tem o maior raio possível? Quer dizer, a gente manuseia entre aspas, né? Mas a gente está sobre ela, a Terra. Então, na nossa região, a Terra é o corpo com o maior raio possível. Então, é o corpo que tem a maior capacidade eletrostática de tudo que nos envolve. E aí, se ela tem maior capacidade eletrostática, adivinha? Por que o fio terra funciona bem descarregando os corpos eletrizados menores para a Terra? Porque a Terra tem a maior capacidade eletrostática dos corpos que nos envolve. Essa é a explicação do fio terra. Vamos a um exemplo. E aí, para poder fechar, nós temos o seguinte. Por que nós usamos o fio terra com tanta eficiência? Porque a Terra tem um enorme raio, é o corpo de maior capacidade que nos envolve. Quando eu pego um corpo eletrizado, por exemplo, positivamente e ligo ele à a Terra, devido à imensa capacidade, faz o quê? Ela cede elétrons para esse corpo e neutraliza o corpo eletrizado positivamente. Se o corpo está eletrizado negativamente e você liga a Terra, acontece o contrário. Elétrons vêm desse corpo para a Terra e esse cara perde a carga elétrica ficando neutro. O fato é que a Terra, por ter a maior capacidade eletrostática das coisas que nos envolvem no dia a dia, ela tem esse poder de receber as cargas elétricas ou doar as cargas elétricas quando necessário para o corpo que estiver eletrizado. É assim que funciona o fio terra. Lembrando, uma curiosidade importante, que a Terra ela não está neutra. A Terra, devido à incidência luminosa, aos relâmpagos, ela está eletrizada com uma carga de aproximadamente menos 580 mil coulombs. Isso dá para ela um potencial da ordem de alguns milhões de volts, que a gente considera como se ela fosse o nosso referencial. Então, para efeito de cálculo, o potencial dela é considerado nulo, ou seja, zero. Lembrando que essa carga elétrica de 580 mil coulombs, quando distribuída pela superfície da Terra, dá para cada pedaço de metro quadrado, por exemplo, da Terra, uma ínfima quantidade de carga elétrica que praticamente não nos gera nenhum efeito. Lembrando que nós estamos em contato com a Terra, logo nós temos o mesmo potencial dela, que é o referencial potencial nulo. Então é assim que funciona o fio terra devido à alta capacidade eletrostática da Terra. E aí, para terminar o conteúdo, dois exercícios que agora a gente pode fazer.
Quando eu expliquei processos de eletrização, eu falei que nós iríamos trabalhar com esferinhas iguais e que quando você pegava esferinhas iguais e fazia o contato, a carga se dividia em partes iguais. Por quê? Se as esferas eram iguais, elas tinham o mesmo raio. Tendo o mesmo raio, elas tinham a mesma capacidade. Logo, a carga elétrica se dividia em partes iguais. Mas aí vem um problema. E se eu fizer o contato de esferas de raios diferentes, o que vai acontecer? Não vai ficar com a mesma quantidade de carga elétrica cada esfera. Para poder calcular a carga elétrica nova das esferas que você vier a colocar em contato, você vai precisar de duas coisinhas. Uma a gente já conhece, que é princípio de conservação da carga elétrica. Isso não muda. A quantidade de carga antes vai continuar sendo igual à quantidade de carga depois, não há perda de carga elétrica. E aí, o que vai acontecer? Até quando vai passar elétrons de um corpo para o outro? Até eles atingirem o equilíbrio eletrostático. Acabamos de ver que o equilíbrio eletrostático você vai ter o quê? Ausência de campo elétrico potencial constante. Então, quando você pega uma esfera de um raio menor e uma esfera de um raio maior, que estão ambas eletrizadas ou uma eletrizada e neutra, e une essas duas esferas, na verdade a gente não vai encostar uma esfera na outra, porque o que acontece? Devido aos raios diferentes, você não tem uma uniformidade boa na distribuição das cargas elétricas, nas trocas das cargas elétricas. O que a gente faz? A gente usa um fio. Então você conecta as duas esferas por um fio de capacidade desprezível, então a troca de carga ela se dá com muito mais eficiência. Mas o fato é que você vai ter, após o contato entre os dois por um fio condutor, haverá uma redistribuição das cargas elétricas até que os potenciais se tornem iguais. Lembre-se, quando você tem uma esfera carregada, você tem um potencial. Outra esfera carregada, você tem outro potencial. Se os dois potenciais são diferentes, você ligou por um fio, fluxo de elétrons, devido à diferença de potencial. Se as duas esferas eventualmente tiverem o mesmo potencial, mesmo estando com raios diferentes, dependendo da carga que você joga, isso pode acontecer, não vai ter fluxo de cargas. É necessário que você tenha diferença de potencial para ver o fluxo de carga elétrica de uma esfera para outra. E aí o que acontece? Se você tem uma com potencial menor e outra com potencial maior, ligou as duas por um fio, esse fio faz com que elétrons venham a fluir de uma esfera para outra, onde uma aumenta o potencial e a outra diminui, até chegar o momento que os dois potenciais tornam-se o quê? Iguais. Quando os potenciais tornam-se iguais, cessa o fluxo de carga elétricas. Então, uma coisa que você vai ter que buscar para os exercícios de processo de eletrização com esferas diferentes é o potencial de equilíbrio entre os condutores. Vamos ver como fazer dois exercícios sobre isso. Então tá aí, VE, potencial de equilíbrio após o contato. Será o mesmo para cada condutor. Um exercício rápido. O exercício da UFC, na minha apostila, está com o número 8. Ele fala o seguinte: três esferas condutoras de raio R, 3R e 5R, eletrizadas respectivamente com quantidade de cargas elétricas iguais 15 microcoulombs, 30 e 9 microcoulombs, estão muito afastadas entre si. As esferas são então interligadas por fios metálicos de capacidade desprezível, até que o sistema atinja o equilíbrio completo. Nessa situação, determine o valor da carga elétrica em microcoulombs de cada esfera. Vamos a uma curiosidade. Repare que a esfera de raio R, a menor, tem 15 microcoulombs. A intermediária de 3R tem 30. E a maior esfera tem somente 9. Isso é possível? É, depende da quantidade de carga elétrica que eu joguei. Só que tem um detalhe. Quando eu fizer o contato dessas três esferas, após o equilíbrio eletrostático, a esfera de 5R vai ter que ter a maior carga elétrica. Por quê? Porque ela tem maior capacidade. Você vai ver que a esfera R vai ter que ter uma quantidade de carga que é a menor das três, porque o raio dela é menor, ela tem menor capacidade. Como é que você resolve esse exercício? Vamos lá, primeiro vamos só idealizar o seguinte: eu tenho uma esfera de raio R com a carga Q1 de 15 microcoulombs, 3R com 30 microcoulombs, 9 microcoulombs para a esfera de 5R, e aí eu ligo um fio entre essas esferas. O que vai acontecer? Vai mudar a carga elétrica. Q' 1 para a esfera menor, Q' 2 para a esfera intermediária e Q' 3 para a esfera maior. E aí eu uso o princípio de conservação da carga elétrica antes e depois. Q1 mais Q2 mais Q3 igual Q' 1 mais Q' 2 mais Q' 3. 15 mais 30 mais 9. Estou deixando um micro aí, não tem problema. Micro é um prefixo. Igual Q' 1 mais Q' 2 mais Q' 3. Somando tudo, você vai ter 54 micro igual a Q' 1 mais Q' 2 mais Q' 3. Travei. Essa equação travou aqui. Eu vou ter que buscar novas alternativas. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho o raio das esferas. Então eu vou me basear no seguinte: quando eu fizer o contato dos fios,
eu vou ter que o potencial de equilíbrio da esfera 1 vai ser igual ao potencial de equilíbrio da esfera 2. As esferas vão ter o mesmo potencial no final. O que é o potencial? K, Q'1, que é a nova carga dividida por R, igual a K, Q'2, pela 3R, que é o raio da nossa segunda esfera. Posso cortar o K com K, posso cortar o R com R, daqui eu tiro que Q'2 é 3 Q'1. Então observe que a esfera 2 vai ficar com uma carga 3 vezes maior do que a da esfera 1. Faço a mesma coisa com o potencial de equilíbrio da esfera 1 e da esfera 3. Repare que você ainda tem uma equação disponível, que seria o equilíbrio da 2 com a 3. Mas você vai ver que aqui você já começa a matar o exercício. Não precisa usar as 3 equações. 2 vai ser o suficiente. Constante Q'1 dividido por R igual constante Q'3 dividido por 5R. Mais uma vez corta constante com constante, raio com raio. Daqui você tira que Q'3 é 5 vezes Q'1. Agora eu pego essas duas informações e substituo na equação lá que está prontinha. Observe, 54 micros igual Q'1 mais 3 Q'1, que é o Q'2, mais 5 Q'1, que é o Q'3. Somando isso, eu fico com 54 micro igual a 9 Q'1. Daqui eu tiro que Q'1 vai ser 6 microcoulombs. Agora que eu tenho Q'1, eu posso simplesmente voltar nas equações e dizer o seguinte. O que é o Q'2? O Q'2 é 3 vezes o Q'1. Se o Q'1 é 6, então 3 vezes 6, 18 microcoulombs para Q'2. E o Q'3 vai sobrar com 30 microcoulombs. Por quê? Porque o Q'3 é 5 vezes o Q'1. 5 vezes 6 é 30, 30 microcoulombs. Está aí a quantidade de carga elétrica da nossa terceira esfera. Repare que ela ficou com uma carga maior do que as outras duas, evidentemente. Pela ordem ficou 6, 18 e 30, uma vez que elas têm raios diferentes. Muito importante esse exercício, é assim que você calcula. Vamos ver um outro modelo, porque eu posso ter uma informação diferente. Considere 3 condutores carregados com cargas Q1 de menos 2 microcoulombs, repare que eu posso ter uma carga negativa, Q2 de 6 microcoulombs e Q3 de 14 microcoulombs, respectivamente. E potenciais V1 menos 3.000 volts, V2 menos 6.000 volts. Claro, o potencial V1 é negativo porque a carga Q1 é negativa. O V2 6.000 volts, V3 6.000 volts também. Repare uma coisa interessante. O V2 6.000 e o V3 6.000 são para cargas diferentes, 6 e 14. Por quê? Porque está relacionado ao raio da esfera, isso daí. Então, isso é possível sem nenhum problema. Bom, esses condutores estão bem afastados e são ligados por fios metálicos. Uma vez estabelecido o equilíbrio, determine o novo potencial elétrico comum. Olha só o que eu quero saber. Potencial de equilíbrio. Mais uma vez eu começo como? Quantidade de carga antes igual a quantidade de carga depois. Q1 mais Q2 mais Q3 igual Q'1, Q'2, Q'3. Menos 2 micro mais 6 micro mais 14 vai ser a soma das cargas. Daqui eu tiro que 18 microcoulombs é igual à soma das cargas depois. Bom, travou o exercício. Como eu tenho a carga e o potencial antes do contato, eu vou calcular a capacidade de cada esfera. Para isso é só fazer C1 igual Q1 por V1. Temos que a carga Q1 é menos 2 microcoulombs, menos 2 vezes 10 a menos 6. C1 é menos 3 vezes 10 a terceira volts. Fazendo essas contas, você vai ter que C1 é 2 terços vezes 10 a menos 9 farads. Faço a mesma coisa com C2, coloco o valor da carga e do potencial. Vou ter que C2 é 1 vezes 10 a menos 9 farads. Faço a mesma coisa com Q3, calculo o valor, 7 terços vezes 10 a menos 9 farads. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. O que é a nova carga Q'1? É a capacidade vezes o potencial de equilíbrio. Só que tem um detalhe. Eu tenho a capacidade, mas não tenho o potencial de equilíbrio. Se eu fizer a mesma coisa com Q'2, eu vou ter C2 vezes VE. Repare que essas equações têm algo em comum, que é o VE. Q'3 igual C3 vezes VE. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essas três equações. Quando eu somo essas três equações, olha como que fica. Q'1 mais Q'2 mais Q'3 igual C1VE mais C2VE mais C3VE. O VE ele é comum aqui, então eu vou colocar ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, eu gero essa equação aqui, que se inclusive você quiser, você pode guardar. O potencial de equilíbrio, ele é a soma das cargas antes ou depois, tanto faz, dividido pelas capacidades de cada esfera. Como eu tenho agora as capacidades que eu calculei, eu simplesmente substituo o valor. A quantidade de carga Q'1 mais Q'2 mais Q'3 eu tenho é 18 microcoulombs, 18 vezes 10 a menos 6. As capacidades eu calculei, tanto a C1
quanto a C2, quanto a C3 põe no lugar. Quando eu faço isso, eu tiro que VE é 18 vezes 10 a menos 6 sobre 4 vezes 10 a menos 9, que é essa soma daqui de baixo. Repare que 2 mais 7 dá 9 terços, que é 3 mais 1, 4. Isso me dá um potencial de 4.500 volts, que é o potencial de equilíbrio das três esferas após o contato. As três terão esse mesmo potencial. Agora que eu tenho isso, eu posso voltar nessas equações aqui, ó. C1VE, eu tenho tanto C1 quanto VE. Quando eu faço isso, eu tiro que Q'1 é C1 vezes VE, 2 terços vezes 10 a menos 9 vezes 4.500. Isso me dá uma carga Q'1 de 3 microcoulombs. Faço a mesma coisa com Q'2, 1 vezes 10 a menos 9 vezes 4.500, isso me dá 4,5 microcoulombs. E finalmente Q'3, que vai ser 10,5. Por que 10,5? Porque a soma tem que dar 18, e aqui eu tenho 3 com 4,5, 7,5. Para 18 que eu preciso, o Q'3 é de 10,5 microcoulombs, mas também poderia usar a equação Q'3, que é C3 vezes V, beleza? Então os exercícios que aparecem sobre esferas de raios diferentes são nesses dois modelos normalmente. Muito bem, moçada. Com isso, então, fechamos esta aula sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.